Graças a paz, meus irmãos, nossa terceira aula aí da disciplina de homilética. E nessa terceira aula nós vamos falar a respeito da pregação textual, ou do sermão textual, né? Como o próprio nome já diz, o sermão textual, a pregação textual, é aquele cujas ideias principais são tiradas do texto bíblico, né? Esse sermão é um sermão que segue a estrutura proposta pelo próprio texto bíblico, pelos próprios versículos aí que os irmãos decidirem utilizar. Aliás, versículos, esse tipo de sermão textual, diferente do sermão temático e diferente do sermão expositivo, ele pode ser pregado em apenas um versículo. Às vezes é um versículo que você vai usar para tirar as ideias, os pontos do sermão, a organização do sermão aí. Então, as ideias secundárias podem ser buscadas em outros textos bíblicos, né? O reforçar dos argumentos podem ser buscados em outros textos bíblicos, mas a ideia principal, a ideia central e a estrutura, né? A divisão da mensagem vai ser tirada do texto, do versículo, dos versículos com os quais o pregador estiver lidando, estiver trabalhando. E esses textos que vão ser trazidos de apoio, de suporte, vão ser mais relacionados ali com a própria estrutura, com a própria força, com a própria mensagem que o versículo já está trazendo. Ele é profundamente bíblico e ajuda a levar o ouvinte mais perto do coração da Bíblia, da palavra de Deus. E ele reforça, né, ajuda o pregador a estudar constantemente a Bíblia. É interessante, né, o uso do sermão textual para pregações consecutivas de livros da Bíblia, né? Se os irmãos querem preparar uma série de sermões sequenciais, né? Começar do primeiro capítulo até o fim do livro, da carta, o que quer que seja, o sermão textual é uma boa ferramenta para trabalhar textos em sequência. De maneira geral, o sermão textual é organizado da seguinte maneira. Primeiro, você define a ideia do texto, né? Após ter escolhido o texto, então talvez assim, o primeiro passo, né, apesar do que está aí na apostila dos irmãos, o primeiro passo seria a escolha do versículo. Após ter escolhido ali o versículo que você vai trabalhar no sermão textual, você encontra a ideia do texto, a ideia que o versículo está trazendo, trabalha o versículo escolhido de uma forma lógica e define as principais sequências, né? Então ele faz um estudo do texto, verifica a ideia principal, encontra as divisões naturais, as divisões que estão propostas ali pelo próprio texto, e essas divisões elas devem seguir, né, um desenrolar lógico, um desenrolar natural. E o próprio texto, né, o pregador precisa estar atento, o estudioso aí da palavra de Deus precisa estar atento, porque o próprio texto indica como essas divisões vão ser feitas, né? Eu não sei se a gente trouxe como exemplo aqui na apostila, vou falar um pouquinho dos exemplos aqui, mas um versículo que pode ser citado muito fácil como exemplo do sermão textual é João 14,6. João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, tá vendo? O próprio texto conduz a ideia daquilo que está sendo trazido, né? Quem é Jesus? Ou o que Jesus é? Poderia ser a pergunta a se fazer e a ideia desse texto, né? Entendendo a identidade de Jesus, conhecendo a Jesus. Jesus é o caminho, primeiro ponto. Jesus é a verdade, segundo ponto. Jesus é a vida, terceiro ponto. E aí, na conclusão, a aplicação, você poderia trazer que não há outra maneira de chegar até o Pai, ninguém chega até Deus, a não ser por meio de Jesus. Então, um texto clássico, muito simples, muito conhecido, e que a estrutura do sermão textual já está aí, já está dada. E existem diversos outros textos, especialmente no Novo Testamento, que caminham com a mesma ideia, né? O sermão textual, ele pode ser subclassificado, pode ser subdividido em 3 tipos diferentes de sermão textual. O sermão textual puro, o sermão textual analítico e o sermão textual sintético. O sermão textual puro é o que segue a ordem lógica apresentada pelo texto, né? Esse exemplo que eu citei, João 14,6, seria um exemplo de sermão textual puro. É pegar simplesmente o texto bíblico e achar ali as divisões dentro dele mesmo. O sermão textual analítico, ele utiliza mais as ideias do texto bíblico, né? Ele é mais similar ao sermão expositivo, que a gente vai trabalhar nas 2 próximas aulas, mas as ideias são sempre dispostas em ordem cronológica. As ideias são sempre dispostas na ordem em que elas aparecem no texto bíblico, né? Mas o sermão textual analítico, ele trabalha mais com as ideias presentes no texto do que com o próprio texto em si. E no sermão textual analítico você pergunta ao texto, né? Quem, o que, quando, por quê,
como e onde, né? Então, algumas perguntas são feitas aí, nós vamos lembrar em metodologia, a gente viu muito acerca dessas perguntas. Quem, o que, quando, porquê e onde. Então, e essas perguntas serão respondidas quando se faz um sermão textual analítico, né? Você vai fazer uma análise das ideias presentes no texto, né? Quem está falando, o que está dizendo, quando falou, por que falou, como falou e onde falou, né? Essas perguntas devem ser respondidas para que você possa trazer a ideia, a mensagem, né? Tem mais a ver com a hermenêutica, né? O sentido ali do texto. E o último sermão textual sintético, ele explora as ideias de causa e efeito. É necessário fazer um resumo das partes principais do texto, considera-se a verdade central do texto, mas não há preocupação com a ordem cronológica. Então é mais uma ideia de causa e efeito. Um evento aconteceu, essa foi a causa, e gerou isso, trouxe uma consequência, né? Então, o sermão textual sintético, ele trabalha mais com essa ideia. Mas nós vamos ver aqui alguns exemplos de cada um desses textos para podermos explorar melhor as ideias de cada um deles. Então, o primeiro exemplo é de sermão textual puro. E o texto bíblico é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, e versículo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Diz o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Então, qual que é a proposta de sermão, né? A proposta de estrutura de sermão que nos foi dada aqui. Jesus era rico, seria o primeiro ponto, está aqui falando no texto, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, aí, se tornou pobre, é o segundo ponto, se fez pobre, e fez isso para que você possa ser rico, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então está seguindo aqui a lógica do texto, a ordem do texto, está trazendo a ideia aqui do próprio texto, né? Isso é um sermão textual puro, uma estrutura de sermão textual puro. É claro que dentro dos textos a gente abordaria mais coisas. Por exemplo, o primeiro ponto diz que Jesus é rico. Então, que outros momentos na palavra de Deus nós temos argumentos, versículos que podem trazer essa ideia, elucidar melhor essa ideia, ou esclarecer melhor a ideia de que Jesus possui riquezas, de que Jesus é rico. Aí, segundo ponto, ele se tornou pobre. Onde nas escrituras nós vemos essa coisa da humilhação de Jesus, ele ter se esvaziado, né? A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, fala a respeito disso. E terceiro, para que nós nos tornássemos ricos. A Bíblia é muito clara a respeito da nossa herança, que nós receberemos uma herança com Cristo, um galardão. Apocalipse mesmo, as cartas às igrejas, o Senhor promete coisas ali àquelas igrejas e então a gente pode caminhar nisso. E aí uma ideia de tema para esse sermão poderia ser o conhecimento da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é isso que Paulo está trazendo aqui, né? O início do versículo diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como conhecer a graça de Jesus? Ou como entender, como enxergar a graça de Jesus? E aí nesses pontos, Jesus era rico, se tornou pobre e fez isso para que nós nos tornássemos ricos. Esses seriam os 3 pontos e essa seria a estrutura de um sermão textual puro. O segundo exemplo que nós temos aí na apostila, na página 14, é o sermão textual analítico. E aí nós temos o texto de Miqueias, capítulo 6, texto profético do Antigo Testamento, versículo 8. É claro, irmãos, que aqui a gente está propondo aí uma estrutura, mas, por exemplo, no caso do sermão textual analítico, é necessário que se responda as perguntinhas. Quem está falando? O que está dizendo? Como está dizendo? Por que está dizendo? Onde está dizendo? Então, é necessário se fazer mesmo uma análise do texto para poder trabalhar o texto. Mas vamos ao versículo, né? Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Eu esqueci de dizer, mas eu estou usando a versão revista e atualizada, Almeida Revista e Atualizada da Bíblia em língua portuguesa. Então, é só para os irmãos saberem que tipo de texto está aqui, porque talvez o irmão lendo em uma outra tradução, uma outra versão, pode ter alguma palavra diferente. O texto de Miqueias, então, né? O tema sugerido aqui para esse sermão seria o dever do cristão. Por que o dever do cristão? Aí tá vendo que aqui já é uma ideia tirada do texto, porque o versículo começa assim: ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti.
Então, ao invés de eu trazer assim, o que é bom e o que o Senhor pede do homem, que seria a ideia do sermão textual puro. A ideia do sermão textual analítico é o dever do cristão. O que é requerido do cristão, o que é que o Senhor requer de cada cristão. E aí, 3 pontos nós encontramos aqui também em um versículo, tá vendo? O sermão textual ele é feito assim, de forma muito simples, retirando versículos isolados, né? 1 ou 2 versículos no máximo. Ele não trabalha textos perícopes maiores, que é o que o sermão expositivo vai fazer. Então, primeiro ponto, o que o cristão deve com relação a si mesmo, né? Que vai falar do dever do cristão com relação a si mesmo. Justiça. Que pratiques a justiça. Então, tá vendo que é uma ideia que está sendo construída a partir do texto bíblico, né? Mas o próprio ponto aí a gente colocou, né? Para consigo. Então, a gente está trazendo deveres do cristão para consigo, para com o próximo e para com Deus. Aí, para consigo mesmo é que pratique a justiça. A prática da justiça é um dever a si mesmo. É algo que o cristão deve a si mesmo. Lembrando, entendendo que somente Deus sonda mentes e corações, então não tem como essa avaliação partir ou vir de outras pessoas, né? Essa avaliação é algo interno, né? É o fruto do Espírito que é manifestado internamente, conosco mesmo, né? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. A prática da justiça é algo pessoal, então é o dever para consigo mesmo. O dever para com o próximo é a prática da misericórdia. Então, o que o Senhor requer de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Então, a prática da misericórdia, ou a misericórdia, né, que é o exercício para com o outro. Esse é o dever do cristão em serviço comunitário, em serviço de amor ao próximo, em longanimidade, benignidade, bondade, essas coisas que a gente exerce com relação ao outro. Então, esse aspecto que seria o segundo ponto desse sermão baseado em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. E o último, para com Deus. Então, qual é o dever do cristão? Para consigo, a justiça, para com o próximo, a misericórdia, e para com Deus, o terceiro ponto, a humildade. O versículo termina dizendo, e andes humildemente com o teu Deus. Então, aí entraria o exercício da humildade, né? E que pode ser trazido como exemplo o próprio Senhor Jesus Cristo, o texto de João 13, onde Jesus ensina aos seus discípulos que ele sendo mestre, ele sendo Senhor, se torna o menor, né? Se faz o menor de todos e passa ali a lavar os pés deles, passa ali a cuidar deles, a demonstrar esse amor para com eles. Então, para com Deus, nós devemos andar em humildade, sempre nos considerando inferior aos outros, né? A ideia que Paulo traz aos Filipenses, capítulo 2, né? Considerando cada um o outro superior a si mesmo. Então, esse seria um sermão textual analítico. A gente lê o texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, extrai a ideia dele, qual é o dever do cristão. O dever do cristão é para consigo justiça, para com o próximo misericórdia e para com Deus humildade, né? Apenas um versículo. E o último exemplo de sermão textual é um sermão textual sintético, né? Aquele que é a ideia de causa e consequência. A ideia de evento, fato e a consequência que foi gerada, né? Aquilo que aconteceu, o resultado a partir daquilo ali. E o texto trazido aqui é o de João 14,6. Eu dei um exemplo dele lá no início como sermão textual puro. Agora olha como é que ele funcionaria como sermão textual sintético. João 14,6. Eu já citei, mas vou ler agora para os irmãos. Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o tema sugerido aqui no sermão textual sintético é a suficiência de Cristo na vida. Então, Cristo é aplicado à vida, né? A suficiência de Cristo na vida. Primeiro ponto, ele é o caminho para o céu. Tá vendo a ideia de causa e resultado? Jesus é o caminho. Caminho para o quê? Ou para onde? Para o céu. Segundo ponto aí, ele é a verdade que liberta. Veja bem, Jesus é a verdade, né? Evento ou causa. Que verdade? A verdade que liberta, a verdade que muda, que transforma, né? E o último ponto seria ele é a vida que salva. Essa é a estrutura do sermão textual sintético, tá vendo? Que é a ideia de pegar a causa e o efeito. Então, Jesus é o caminho para o céu, ele é a verdade que liberta, ele é a vida que salva. Esses seriam os 3 pontos aí do sermão, pensando na suficiência de Cristo da vida, né? Pensando aí nessa ideia, igual eu falei, de causa e efeito.
Então, a principal diferença entre o sermão textual e o sermão temático, que nós vimos na segunda aula, é a de que no sermão textual vem primeiro o texto bíblico e a partir dele elaboramos o resto da mensagem. Enquanto no sermão temático a escolha do tema acontece antes, é o que eu falei. O sermão textual ele começa com a escolha do texto bíblico. O pregador, aí, o estudioso, vai escolher o texto bíblico primeiro e a partir do texto bíblico vai pensar na estrutura do sermão, na ideia do texto, naquilo que vai ser trabalhado com a igreja. Enquanto no sermão temático se trabalha em cima de diferentes versículos que dão suporte ao tema escolhido, no textual é 1 ou 2 versículos no máximo, e a partir desses 1 ou 2 versículos é que a estrutura vai ser montada. Agora, ele é muito diferente do sermão temático, né? O sermão textual, a pregação textual é muito diferente da pregação temática, mas é mais parecido com a pregação expositiva, né? Com o sermão expositivo. Porque no sermão expositivo nós também vamos escolher uma passagem bíblica de onde vamos extrair as verdades do texto. A diferença entre o sermão expositivo e o sermão textual é que o sermão expositivo se trata de um texto geralmente mais longo, né? O sermão expositivo ele trabalha com parágrafos de ideia, ou perícopes, né? Como são chamados aí, enquanto no sermão textual você pode utilizar 1 ou 2 versículos. Como sermão temático, né? Assim, da mesma maneira que a pregação temática, a pregação textual também possui vantagens e desvantagens. As vantagens do sermão textual são, primeiro, fixar a atenção em um trecho da Bíblia. Como nós escolhemos apenas 1 ou 2 versículos ali para trabalhar, né, verdades bíblicas, então o sermão textual ele tem como vantagem isso, ele foca, ele tem um foco, ele tem um objetivo, ali ele tem um ideal, trabalhar 1 ou 2 versículos no máximo. Então, tipo assim, esse é uma ideia, né, ele trabalha de uma forma melhor um texto específico. Então, ele fixa a ideia num trecho específico da palavra de Deus, num trecho bíblico. Segunda vantagem, ele é de fácil preparo, da mesma forma que o sermão temático é de fácil preparo, o sermão textual também, porque ou você trabalha as ideias que estão ali visíveis no texto, né, sermão textual puro, ou você vai fazer uma análise e extrair as ideias, ou você vai trabalhar causa e efeito. Então, ele é um sermão de fácil preparo também, e até porque você não tem que navegar em muitos textos bíblicos, né? Você pode trazer, sim, outros textos bíblicos que dão suporte à ideia central daquele texto, mas não é necessário que você gaste muito tempo pesquisando outros textos, averiguando outros textos que tenham a ver ali com aqueles versículos com o texto escolhido. A terceira vantagem é ajudar o ouvinte a acompanhar a ideia, né? Porque o ouvinte pode seguir na própria Bíblia, aqui a ideia, né? Como, por exemplo, João 14,6, que é o último texto que está aberto aqui. O ouvinte vai poder seguir os pontos do sermão aqui. Jesus é o caminho para o céu, é a verdade que liberta, é a vida verdadeira, né? Ele é a vida que salva. Jesus, os pontos do sermão, né, a respeito de Jesus estão claros aqui no texto. Então o ouvinte ele consegue acompanhar bastante a ideia, porque a estrutura do sermão é retirada do texto bíblico. Então ele pode aqui na própria Bíblia fazer, né, um risquinho onde as divisões foram apontadas e ele consegue seguir de uma forma melhor. Acaba prendendo mais atenção porque envolve essa participação também do ouvinte. O quarto ponto, a quarta vantagem tem a ver justamente com isso, que é levar o ouvinte diretamente da Bíblia, né? O pregador não pega um tema, como é o caso do sermão temático, né? Que aí a gente vai pegar um tema, por exemplo, que pode ser um tema social, um tema vigente nos nossos dias, a ideologia de gênero. Eu vou trazer o que a Bíblia fala a respeito disso. No caso do sermão textual, não. Eu começo no texto bíblico. O início do sermão textual se dá no texto bíblico. Então, ele leva o ouvinte diretamente à palavra de Deus, porque a ideia é retirada diretamente do texto bíblico. Aquilo que o pregador vai expor, aquilo que o pregador vai defender, é algo que vem ali diretamente da fonte bíblica. E as desvantagens, né, do sermão textual, então, é que, primeiro, o método não se aplica a todos os textos, né? Nem todos os versículos da Bíblia trazem essas divisões assim tão claras como essas que a gente citou aqui. E existem outros, né, outros exemplos, mas não dá para fazer isso com todos os versículos, né? É muito mais complexo fazer isso com alguns outros versículos. Por exemplo, se a gente pegar aqui no próprio capítulo 14 de João,
Versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, esse é um texto que seria muito difícil de trabalhar o sermão textual nele por conta das divisões do próprio texto, né? Seria um versículo que seria difícil de ser aplicado essa metodologia. Então, o método do sermão textual não se aplica a todos os textos da Bíblia. O texto também pode conter mais ideias, né? No mesmo versículo, a gente pode encontrar ideias diversificadas, ideias diversas. Isso não é um problema grave, mas esse vai exigir do pregador mais, porque ele vai ter que ter um cuidado e uma habilidade na hora de selecionar ali as ideias do texto a serem trabalhadas. Corre-se muito risco de artificialismo, né? Nós vimos lá no sermão temático também que nós corríamos alguns riscos, e no sermão textual também há o risco, por exemplo, de ser artificial demais. Quando o texto não tem ideias bem divididas, há o perigo de que o pregador tire do texto lições que a própria passagem não ensina, né? E a tentativa de aplicar o método a qualquer texto pode forçar o texto a dizer algo que não é o propósito do texto ou não é o propósito do autor bíblico, né? Então, o pregador tentar ali manipular o texto para poder ser coerente ou trazer uma ideia lógica do texto, então acaba fazendo com que o pregador force o texto a dizer algo que não foi a intenção do autor de ser dito. E há o risco de desinteresse. Se as ideias não forem fortes, o sermão pode se tornar mecânico, repetitivo e ficar dentro do óbvio e evidente no texto. Então, se o pregador não souber explorar o texto, né, por exemplo, esse texto de João 14,6, é muito claro, Jesus falando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se o pregador não souber explorar essas ideias bem, de uma forma que chame, que traga, né, os seus ouvintes para participar também da mensagem, muitas vezes a mensagem se torna enfadonha, cansativa e provoca o desinteresse dos ouvintes. Os ouvintes não têm interesse porque o pregador não soube explorar ali bem as ideias do texto, não soube carregar, não soube trazer ali de uma forma conectada o texto. Então, se as ideias não forem fortes, é necessário que as ideias sejam fortes, porque senão o sermão pode acabar se tornando mecânico e muito cansativo para os ouvintes. E a última desvantagem é que ele é difícil de aplicação na prática. Como o texto é pequeno, né, o texto utilizado para o sermão textual é um versículo ou 2 versículos, como eu falei, pode limitar muito espaço para a aplicação das ideias na vida prática. Então, por exemplo, João 14,6, nós estamos falando aqui, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ok, e em que isso influencia, né? Como é que isso se aplica? Como é que eu trago isso para a prática do cristão, para a prática do meu ouvinte? Então, o sermão textual ele tem essa dificuldade maior na hora de ser feita a aplicação, né? De como trazer isso para o nosso dia a dia, como trazer isso para a nossa prática. No caso de João 14,6, nós temos a indicação do próprio texto, né? De que ninguém chega até Deus se não for por meio de Jesus. Então, o texto mesmo já dá essa aplicação para a gente de presente, né? Jesus é o caminho que nos conduz até Deus e todos nós precisamos passar por Ele, todos nós precisamos conhecê-lo, todos nós precisamos nos aproximar dele para que possamos chegar até os céus, chegar até Deus, que deve ser aí o objetivo das nossas vidas. Agora, outros textos, né, como o de 2 aos Coríntios mesmo, que nós lemos aqui também, né, dando exemplo aí de sermão textual analítico, podem ser mais complicados de serem aplicados, né, trazer uma aplicação prática para a vida do ouvinte. E aí, né, a gente conclui essa aula dizendo que o método textual, né, a pregação textual, talvez seja o método menos utilizado pelos pregadores, porque eles consideram que os métodos da pregação temática e da pregação expositiva são mais ricos e pródigos no fornecimento de ideias. Mas, quando usado com sabedoria, né, o método do sermão textual, com alguns textos específicos, é claro, não se aplica esse método a todos os textos, ele pode produzir excelentes sermões, né? O ideal em uma pregação, independente de qual método você utiliza, é ter uma ordem que atinja o clímax, do negativo ao positivo, do problema à solução, da exortação ao consolo. Por exemplo, se você começar uma mensagem exortando sobre o pecado, termine oferecendo arrependimento. Essa dica aqui que a gente deixa aí no final desse capítulo dessa unidade é muito importante, muito interessante para os pregadores. Lembra que a gente está lidando com a homilética, que é a arte da pregação, né? Que é aquilo que entrega o objeto, né? Aquilo que é o resultado da hermenêutica. A hermenêutica interpreta o texto bíblico
e a homilética apresenta o texto bíblico em meio por forma de um sermão. Então, o objeto, né, da homilética é o sermão, é a apresentação do sermão. E essa dica aqui para os pregadores nessa apresentação do sermão é essencial. Quando nós tratamos a respeito do pecado, e é importante que nós tratemos a respeito do pecado, porque é uma verdade bíblica, é importante que falemos também de arrependimento, né? Quando os profetas traziam a mensagem de Deus de exortação à casa de Israel, e aí você pode ler lá os profetas Isaías, Jeremias, sempre havia neles também uma mensagem de esperança, a mensagem a respeito da vinda do Messias. Então nós sempre precisamos alimentar o coração da igreja também com essa esperança. E a apresentação do sermão deve ser feita dessa forma. Se há o confronto, que haja a solução, que haja a apresentação daquilo que pode de fato mudar, resolver as nossas vidas. E é muito interessante porque isso geralmente vai tornar o sermão, seja ele temático, textual ou expositivo, cristocêntrico. Qual é a solução ou qual é a grande resposta de Deus para o grande problema da humanidade, que é o pecado, que é a maldade, que é a impiedade? Jesus Cristo. Jesus, ele é a solução do grande problema que a humanidade enfrenta, né? Se nós pensarmos aí, né, na narrativa, na metanarrativa que nós pregamos também baseados nela, criação, queda, redenção e consumação ou glorificação, esse ponto da redenção é extremamente necessário no sermão de ser apresentado. Nós falamos que o homem caído precisa de Deus, e então nós temos aí Jesus Cristo como essa expressão máxima do ser de Deus, essa comunicação máxima de Deus com os homens, né? Lembrando da nossa primeira aula, quando nós tratamos a respeito do Vox Dei, Jesus é a palavra de Deus encarnado. Então, dentro da pregação, é muito importante que isso seja considerado. Quando nós estamos expondo ali as verdades do Evangelho de Deus, quando nós estamos trazendo, né, esse objeto do sermão para o contexto das pessoas, né, aplicando isso à vida das pessoas, transmitindo ali a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, nós devemos considerar isso. O que o homem mais precisa é de Cristo Jesus. E esse vai ser um aspecto cristológico que é essencial em qualquer sermão. Seja ele temático, textual ou expositivo, seja ele textual puro, textual analítico ou textual sintético, é necessário que o sermão aponte para Cristo. É necessário que o sermão traga Cristo como a solução. É necessário que o sermão traga Cristo como essa resposta de Deus para os dilemas do mundo, né? Como essa resposta de Deus que alivia, né, o coração do homem, que traz segurança, que traz paz ao coração perturbado, ao coração inquieto do homem, né? Lembrando aí das palavras, né, de um dos reformadores, nosso coração só se aquieta, só descansa quando encontra Deus, né? E então nós precisamos, de fato, entender isso, entender que o nosso coração só acaba com a inquietação dele, né? Quem disse isso, na verdade, foi Agostinho, um dos pais da igreja, quando descansa finalmente em Deus. Então, Jesus Cristo é essa resposta para a humanidade, é a resposta para o nosso grande problema. E não importa o tipo de sermão que nós estejamos trabalhando, nós precisamos sempre trazer esse aspecto cristológico para dentro dos nossos sermões, sempre apontar para a solução, para aquilo que resolve os problemas, para aquilo que é de fato o que acalma, né, e traz consolo e esperança ao coração do homem. Então, sermão textual, sermão baseado no texto bíblico, né, que as ideias são tiradas do texto, tudo o texto é trabalhado de forma lógica, geralmente 1 ou 2 versículos, né, não ultrapassa isso, e leva o ouvinte, né, conduz o ouvinte até a palavra de Deus também. E é nossa responsabilidade como pregadores da palavra levar as pessoas à palavra de Deus.